É isso mesmo que você ouviu. Você não começa nada porque você é extremamente desobediente. Quantas e quantas vezes nós não agimos dessa forma? É sobre isso que eu quero falar com você. Hoje eu quero te levar a refletir quantas e quantas vezes o Senhor, Ele não fala conosco, seja de uma forma ou seja de outra, para que a gente inicie algo, para que a gente dê o pontapé inicial sobre algo que Ele quer nos usar. Mas quantas e quantas vezes nós não ficamos pensando, não, mas eu ainda não estou pronto, eu ainda não consumi o suficiente, eu ainda não sei o suficiente. Só que nos esquecemos que nós nunca, não importa o quanto a gente ache que já sabe, a gente busque conhecimento e crescer naquela área, nunca será o suficiente. Sempre teremos muito que aprender. E eu não estou aqui dizendo para você, para que você não se prepare, para que você inicie sem que de fato você tenha buscado o mínimo de conhecimento possível para poder iniciar naquela área. Não é isso que eu estou dizendo, não é essa a conversa que eu quero ter com você. Mas o que eu quero te dizer é que nós nunca estaremos já suficientemente, preparados para iniciar aquilo que o Senhor nos convidou a iniciarmos. E mais do que isso, eu quero te convidar a pensar da seguinte forma: quem sabe essa não é uma das estratégias desse pensamento de que eu ainda não estou pronto, eu ainda não sei o suficiente para iniciar. Quando eu souber, quando eu tiver muito conhecimento a respeito dessa área, então eu vou dar o meu pontapé inicial. Quem sabe se essa não é uma das estratégias que o inimigo tem usado para nos paralisar, para fazer com que a gente não atenda a voz do Senhor, para fazer com que a gente não dê o pontapé inicial sobre aquilo que o Senhor quer nos usar e usar fortemente. E mais uma vez eu volto a te dizer que eu não estou dizendo que você não tem que buscar conhecimento, que você não tem que ter consumido e ter um conhecimento já pelo menos básico para iniciar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é você permitir que esse pensamento, mas eu ainda não consumi o suficiente, te paralise e você acabe dizendo não para aquilo que o Senhor nos convidou a fazermos, certo? Porque muitas vezes o Senhor, Ele nos toca, o Senhor fala conosco, seja através de vasos que realmente são usados na mão dEle, seja falando conosco mesmo, assim, enfim, Deus tem toda uma forma de falar, né? Deus tem formas e formas de falar. Mas assim, quantas e quantas vezes Ele já tem falado, já tem confirmado conosco que Ele quer que a gente inicie algo, mas a gente vai deixando para depois com o pensamento de que, não, peraí, eu ainda não estou pronto o suficiente para iniciar. Só que é Ele que capacita. E talvez essa seja uma frase muito clichê. Realmente a gente escuta muito falar sobre isso. E a gente tá cansado já de escutar, mas é uma realidade, é a verdade. E não há como alterar uma realidade, alterar uma verdade. É Ele quem nos capacita, não importa o quanto você estude sobre algo, o quanto você busque entender sobre algo, se Ele não te capacitar, se Ele não quiser fazer através de você, nada vai acontecer. Não importa o quanto de preparo você já tenha e você continue buscando ter, certo? Então, se o Senhor falou para que a gente inicie algo, é porque Ele quer nos usar nessa área, é porque Ele quer nos usar nisso aí. Quantas pessoas não precisam ouvir aquilo que você, usado por Deus, tem a dizer? Quantas vidas não serão alcançadas, transformadas? Às vezes, alguém, que até ia desistir de tudo, ou da caminhada cristã, mas o Senhor te manda fazer algo, você vai lá e faz, e essa pessoa é alcançada, e a vida dessa pessoa ela é mudada, ela é transformada, e essa pessoa ela recebe um bálsamo do céu para que ela continue, através daquilo que o Senhor coloca para você dizer, daquilo que o Senhor coloca na sua boca para dizer, para comunicar, Então precisamos ter cuidado para não deixarmos que o inimigo trabalhe em nossa mente. Mas você ainda não está preparado, mas você ainda não sabe o suficiente, porque nunca será sobre nós. Nunca será sobre nós. Ele vai nos capacitando, vai nos mostrando a direção, como fazer, como agir, como pensar. Enfim, Ele vai nos mostrando mesmo a direção e a gente vai se preparando ao longo do processo. Claro, já tendo um preparo inicial, mas não precisa ser tão profundo. Aos poucos, a gente vai se preparando. Isso desde que o Senhor tenha te mandado já ir, Então, se o Senhor Ele já te mandou ir, Ele já te mandou iniciar, por mais que você ache que ainda não tem um preparo muito grande sobre isso, quer dizer que Ele vai te capacitar ao longo do processo, Ele vai te dando estratégias, Ele vai te dando conhecimento, fazendo com que o seu conhecimento, ele cresça sobre aquilo ali. Obviamente, você precisa buscar também, Mas o que eu quero dizer é que
Se o Senhor, ele te deu uma ordem para iniciar algo, não importa se você acha que já está bom o suficiente naquilo ou não, você simplesmente, e eu simplesmente, nós precisamos começar, nós precisamos iniciar, crendo que o Senhor, ele vai prover, crendo que o Senhor, ele vai prover a sabedoria, vai prover o conhecimento, vai nos dar estratégia, obviamente a gente buscando também, né? E era sobre isso que eu queria te convidar a refletir, certo? Então, talvez seja uma arma que o inimigo está usando para te paralisar, para que você não inicie o pontapé inicial que você precisa na sua caminhada cristã. Talvez o Senhor queira te usar fortemente e talvez até seja o seu chamado, isso aí que o Senhor já mandou você iniciar, mas você não inicia por medo. Mas também não fazer aquilo que o Senhor, né, nos manda fazer é uma desobediência, né? Uma desobediência não é só você estar em outro tipo de pecado, enfim. Mas também o Senhor pedir para que você faça algo e você simplesmente dizer não, mesmo quando você não diz com todas as letras não, mas o fato de você não fazer. Espero que você tenha entendido o que de fato eu quis dizer com este vídeo. Espero que o Senhor venha ministrar todo o restante no seu coração. Que Deus te abençoe, te cubra com o sangue dele, te dê coragem para iniciar aquilo que o Senhor já disse que quer que você faça e que hoje você e eu, né, nós não venhamos mais dar ouvidos à voz que diz, mas você ainda não está pronto, ainda não está bom o suficiente, mas crendo que se o Senhor já nos mandou ir, a gente só precisa ir e Ele vai nos mostrando ao longo do processo como fazer e como agir. Enfim, a gente vai buscando e Ele também vai nos dando todo esse conhecimento, toda essa carga que a gente precisa, né, para então crescer nessa área. Mas que tudo é para a glória e honra do Senhor, sempre. Não esquece.